em o nome de Jesus. Você vai entender uma situação que pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Uma situação onde se trata de ser às vezes afrontado a nossa fé. Uma situação às vezes é onde vai se tratar da gente ser angustiado a todo momento e a todo instante. O povo de Deus, ele pode ser perseguido, mas vencido nunca. O povo de Deus pode ser caluniado, mas uma hora a justiça vem à tona. O povo de Deus pode ser afrontado, como foi nesse carnaval aí, quem viu? Afronta o povo de Deus, aonde colocaram a família em uma lata de conserva, dizendo que seria um povo conservador, né? A gente entendeu a mensagem que eles queriam passar. Só que de uma coisa eu sei, Deus está vendo isso tudo. Você acha que Deus não está vendo de pessoas que estão angustiando a tua vida, não? Você acha que Deus não está vendo as coisas que estão acontecendo, não? Você acha que Deus não tem visto o que você tem passado, não? Você vai entender dentro da palavra de Deus, que o povo de Deus pode de fato ser ferido, que o povo de Deus pode ser de fato perseguido, que o povo de Deus pode ser de fato, às vezes até sofrer com quedas, até sofrer, ou melhor, até apanhar, digamos assim. O povo de Deus pode, só que só tem uma coisa: ele não pode ser vencido, porque o Deus Todo-Poderoso está do nosso lado, amém, igreja? E o nosso Deus, ele não suporta fazer injustiça com o povo dele. Deus não suporta. Você pode ver que quando Deus mandou Moisés falar com Faraó para libertar o povo, Faraó falava que era amanhã, que ia libertar, que ia acontecer, que ia liberar, e chegava no dia, na hora e no momento, não liberava, não deixava o povo. E Deus via a afronta ao povo de Deus. Deus está vendo a afronta que você está passando. Pastor, mas Deus não está fazendo nada, Deus está deixando eu apanhar, Deus está deixando a pessoa usada pelo diabo me derrubar, Deus está deixando as pessoas acreditarem em tudo que ela está falando da minha vida, tudo que ela está falando da minha situação, inventando coisas, caluniando, fazendo fofoca. Pastor, mas como pode? Você vai entender isso dentro da palavra de Deus comigo. Olha aí, Salmo 129, a recordação de libertações. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Você pode ver que o salmista, ele vai começar a relatar uma história de passado, e ele vai começar a relatar que muitas vezes ele foi o quê? Angustiado, aflito. E não às vezes pela própria escolhas, decisões, consequência, não, foi angustiado pelos inimigos. Então Deus pode deixar de fato algumas coisas acontecer conosco. Às vezes você vai passar por situações, umas pequenas, outras grandes, outras leves, outras graves. Você pode ver que o salmista diz que muitas vezes foi angustiado, e ele começa a relatar que foi desde a mocidade, desde por muito tempo. Não era a primeira vez que ele estava sendo angustiado, não era a primeira vez que ele estava sendo açoitado, não era a primeira vez que levantaram calúnia sobre ele, não era a primeira vez que estão tentando defamar ele, não é a primeira vez que estão falando do povo de Deus. Igreja, a todo momento nós vamos ser acusados, a todo momento nós vamos ser perseguidos. Desde quando você vem para a presença de Deus, se prepare, porque desde esse momento você vai ser afligido. Desde esse momento
você vai ser angustiado. E o salmista vai continuar dizendo assim, olha aí, ó: todavia não prevalecerão contra mim, e sobre o meu dorso lavraram-se as arádores, nele abrigam longos sulcos, mas o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Você está entendendo? Ele está dizendo que ele era frustrado desde a mocidade, mas por mais que ele foi frustrado, afligido, não conseguiram vencer o povo de Deus. Amém, igreja? Você pode ser perseguido, frustrado, afligido, angustiado, você pode sofrer perseguição, você pode vir chacota sobre a tua vida, só que ele está dizendo assim, ó: eu fui angustiado desde a minha mocidade, afligido, açoitado, ó, pegaram o chicote e estalaram com vontade, mas tem uma coisa: não conseguiram me derrotar. Você pode sofrer isso tudo, pode ser açoitado, pode ser caluniado, pode ser defamado, uma má testemunha pode levantar contra a tua vida, pode ser perseguido, pode ser açoitado, ó, pode falar a vontade da tua vida, só que vai ter uma coisa: o seu Deus é todo poderoso, e Ele vai manifestar a justiça dEle na tua vida. Amém, igreja? Você pode dar uma linda salva de palmas por isso? É isso que o salmista disse: por mais que eles me afligem, por mais que ele traz aflição à minha alma, não prevalece, não consegue me derrotar. Por mais que eles tentam, por mais que eles buscam até reforço, mas eles não conseguem derrotar Israel, que é o povo de Deus. Você pode ser afligido, você pode às vezes passar por luta, por prova. O diabo, ele tem permissão para afligir a nossa vida, só não tem permissão para te derrotar. Tem permissão para fazer de tudo, tentar colocar incredulidade no teu coração. É assim, não é? O que Deus falou pro diabo sobre a vida de Jó? Tu pode tocar em tudo, está permitido tocar em tudo, só tem uma coisa: só não toca na vida dele. O que adianta? O diabo pode tocar em tudo, mas não pode tocar na nossa vida, porque a nossa vida pertence a Deus. Pode tocar até na nossa saúde, mas se Deus falar que não vai morrer, você não vai morrer. Você vai vencer essa luta que você está passando. Amém, igreja? Você vai vencer essa prova. Você pode ver que Deus permitiu, mas limitou. É o que o salmista está dizendo: eles tentam me açoitar de todo instante, todo momento e a todo tempo, mas não vai conseguir me derrotar. Se você continuar nessa fé que você está, você não vai ser derrotado. A pessoa, ela não é derrotada porque Deus deixa o diabo derrotar ela, não. Ela é derrotada às vezes porque ela deixa o diabo colocar incredulidade no coração. Você já percebeu que toda vez a primeira seta do diabo é te tirar as esperanças, é colocar incredulidade, porque ele sabe que se você continuar nessa fé, você vai receber a tua vitória. Ele sabe que se você continuar crendo, mesmo passando por luta, por prova, sendo açoitado, caluniado, passando por perseguição, mas ele sabe que se a pessoa tiver fé, ela suporta isso tudo. Era isso que o salmista estava querendo nos dizer. O povo de Deus pode ser perseguido, mas derrotado? Jamais, porque o nosso Deus é justo. Ele continua dizendo assim, ó, olha aí: sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, e a qual não enche a mão o ceifeiro, e nem os braços o que ata os feixes, e também os que passam não dizem a bênção do Senhor. O que o salmista está dizendo? Olha, aqueles que provocam mal contra mim são como as ervas que crescem no telhado, antes de florescer já morre, antes de dar o fruto já morre. É diferente você cuidar de uma florzinha no vaso, colocar ela no sol na hora certa, tirar ela do sol, e é diferente de uma flor, de uma erva nascer num sol escaldante e ficar todo dia exposto àquele sol e a todo momento.
não suporta. É como se a presença de Deus fosse esse sol na nossa vida. Quando o mal começa a vir e querer tramar algo a mais do que é permitido, Deus vai lá e consome e te dá vitória, amém, igreja? E Ele está dizendo assim, olha, e com qual não enche a mão o seu cefeiro. O que Ele está dizendo? Não prospera. Ele vai querer colher resultado do mal que ele está fazendo na tua vida, não vai conseguir encher a mão, não vai prosperar. O mal que ele está tentando não vai ter êxito, não vai ter como executar por completo. Pode executar pela metade, pode tentar fazer que a metade do plano que ele pensou fazer mal contra você possa até prevalecer, só que na hora de encher a mão e colher fruto da maldade deles, eles não vão conseguir, porque Deus não vai deixar. Essa é a realidade, essa é a importância da gente estar na mão de Deus. O mal jamais prevalece sobre a nossa vida. Era isso que o salmista estava dizendo sobre Israel. Os nossos inimigos estão todo o tempo querendo encher a mão e colher fruto da maldade que eles fazem à nossa nação. Só que tem um porém, nós temos um Deus justo, o Deus que é a nossa proteção, o Deus que é o nosso refúgio, o Deus que nos traz a tranquilidade, a paz. E Ele, para terminar, diz assim, e também os que passam não dizem a bênção do Senhor. O que Ele está dizendo? Não é abençoado a pessoa que trama o mal contra nós, não é abençoada as pessoas que zombam da nossa fé. Então, se uma pessoa ela não é abençoada, ela é o quê? Amaldiçoada. Se uma pessoa não tem a bênção de Deus, ela fica à mercê de toda a maldade que há nesse mundo. Você acha que esse povo que zomba da nossa fé, zomba do nosso conservadorismo, zomba às vezes faz chacota com a nossa família, você acha que eles têm a bênção de Deus? Eles que pensam. Ontem eu tive num culto no lar, minha mãe falou uma coisa muito interessante. Eles têm que fazer muito esforço para ter isso daqui de alegria. Tem que juntar uma multidão para ver se a energia da alegria deles pelo menos contagia alguém. Tem que usar a droga para ser alegre, tem que beber para trazer alegria, tem que prostituir para ver se alguma coisa acende no coração dessa pessoa. E às vezes a gente está simples na fé, pouquinho com Deus, e transborda sobre a nossa vida uma alegria constante, amém, igreja? Então Ele está dizendo assim, nós vos abençoamos em o nome do Senhor. Nós somos abençoados pelo nome de Deus. Portanto, a palavra de Deus diz assim: aquele que te abençoar, é o que Deus disse para Abraão, né? Aquele que eu te abençoar será abençoado, e aquele que eu te amaldiçoar não terá minha bênção, será amaldiçoado. Só que o salmista está dizendo: enquanto eles não têm a bênção de Deus, pelo nome do Senhor, a nossa vida é abençoada, amém? Diga graças a Deus, dê uma linda salva de palmas, fique de pé no teu lugar, em o nome do Senhor Jesus.